E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Hoje, conforme prometido, no vídeo que eu expliquei o que ia acontecer aqui no canal, hoje começa o nosso curso de História para o Enem. Curso específico para o Enem. Eu já falei como que vai ser esse curso, eu deixo o link aqui na descrição do vídeo que eu postei ontem, tá aqui na descrição, explicando direitinho, tintim por tintim, como é que vai ser esse curso. Então, se você quiser chegar lá no Enem no final do ano, seja qual ano você estiver vendo esse vídeo, se você quiser chegar lá no Enem e saber tudo de história, de ciências humanas, de uma maneira geral, se inscreve aí no canal para você acompanhar, né, o nosso curso. Lembrando que toda sexta-feira às 9 horas da noite serão postados vídeos aqui desse curso. A primeira aula é hoje e a primeira aula é o primeiro tema que pode ser discutido no Enem, que seria feudalismo. Então, sem enrolação, vamos lá falar de feudalismo, que eu sei que todo mundo aqui está querendo de uma maneira didática, uma maneira simples, tranquila, mas assim que dê asas, né, que dê asas para um debate, que é justamente que o Enem gosta, né, de fazer, que ele espera da gente. Então, para quem não sabe, feudalismo é um modo de produção, é como uma sociedade ela se comporta, é como uma sociedade sobrevive, como ela produz, né, de maneira econômica, social e cultural. Assim como nós, antes do feudalismo, tivemos o modo de produção escravista, modo de produção asiático, hoje a grande maioria dos países vive o modo de produção capitalista. O feudalismo é um modo de produção que durou no período da Idade Média, do século V ao século XV. Então foram 1000 anos ou 10 séculos. Você pode achar algumas explicações falando que foi um pouquinho menos ou um pouquinho mais, porque não é uma ciência exata. Tudo bem, isso não é o mais importante pra gente. E como modo de produção, como eu falei, do século V ao século XV, a gente divide, tá, a Idade Média entre Baixa Idade Média e Alta Idade Média. A Alta Idade Média corresponde, dentro desse século V ao século XV, mais ou menos do século IX até o século X. E a Baixa Idade Média, que seria o assunto da nossa próxima aula, seria do século XI ao século XV. O que tem antes do século IX é a formação desse processo que a gente vai falar agora, de tudo que a gente vai falar agora, como se formou. Então vamos entender as origens do feudalismo. O feudalismo, ele é uma junção entre dois costumes diferentes. Antes da Idade Média, a gente tinha a Idade Antiga. E a última grande sociedade da Idade Antiga foi Roma, tá? Que caiu no século V depois de Cristo e deu origem à Idade Média. Roma era uma sociedade que a gente vai falar, o principal aspecto de Roma vai ser o período do Império Romano, onde Roma expandia, né? Ia atrás de outras regiões, buscava escravos, né, essas coisas, e Roma começou a ser invadido pelos povos germânicos, os povos que viviam ali nas proximidades do rio Reno, né, a atual Alemanha, e os povos germânicos, visigodos, ostrogodos, esses povos, eles começaram a invadir Roma, né. Inicialmente a gente teve uma sociedade romana vivendo sobre a ótica de dois costumes, né, que não se misturaram inicialmente, que era o costume germânico e o costume romano, mas depois eles acabaram se misturando. Então as invasões germânicas, ou as invasões bárbaras, começaram a se misturar depois com os costumes romanos, deram fim ao Império Romano e surgiu a Idade Média, agora o feudalismo. É importante saber que o feudalismo, ele tem a contribuição tanto do Império Romano quanto dos costumes bárbaros, tá? Essa contribuição a gente vai dar o nome de colonato e comitatus. Primeiro, rapidinho, para que você não fique perdendo aí, né? Para que você não fique aí apavorado, o colonato seria o costume romano, tá? Tem a ver mais com a contribuição romana, que seria a maneira de exploração da terra pelos colonos. O colono explora a terra e ele coloca lá os camponeses para produzirem para ele. Então o camponês, ele produz naquela terra, ele passa parte da sua produção para o dono da terra, em troca ele recebe a proteção. Esse é um costume romano que começou a ser desenvolvido no final do Império Romano, justamente com as invasões bárbaras. E a contribuição germânica, a contribuição dos bárbaros, é justamente a questão que a gente vai chamar de comitatus, que seria a honra e a lealdade entre os suzeranos e os vassalos. Suzerano, aquele que tem posse da terra, aquele que está acima, né, que tem mais poder, e o vassalo é o que está abaixo. Então justamente aquele que está lá no batente, né, o vassalo que está mandando ver lá na terra, lá produzindo, ele deve uma lealdade, não obediência, mas uma lealdade àquele que é o dono da terra. Então, o costume
romano seria a organização, principalmente no que diz respeito aos impostos, né? O camponês produz para o dono da terra, que seria o colonato. E no caso do comitatus, ele tem uma lealdade ao dono da terra. E é por isso que quando você vê filmes, séries, Game of Thrones tem muitas coisas inspiradas nesse sentido, né, para quem acompanha, que é principalmente a lealdade. Quando se fala, você é da casa, que casa que você é? Eu sou da casa tal, né? Eu pertenço à casa tal. Não sou da família, mas pertenço à casa tal, né? É uma relação de vassalagem, tá? É uma relação de comitatus, basicamente. Segundo passo para entender o feudalismo é a gente ir para a questão basicamente da divisão social. Sabe quando lá no colégio colocava aquela pirâmide, né? Aquela pirâmide para divide-se tudo, né, na questão social. Essa pirâmide ela é importante, tá? Parece que é uma coisa antiga, atrasada, mas ela é extremamente interessante para dividir, para poder fazer essa relação social. Porque no ponto da pirâmide, lá no alto, quando a gente fala de feudalismo, a gente vai ter o clero. O clero que vem do eclesiástico, né? A Igreja Católica, durante grande parte da Idade Média, ela tinha o controle do conhecimento. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a importância do conhecimento. O conhecimento, ele é libertador. Quando você não passa o conhecimento para o próximo, você está segurando o próximo, o outro na sua relação. Então, ter conhecimento é se libertar. Quem consegue conhecer melhor, quem consegue fazer uma leitura, quem consegue estudar, acaba tendo uma liberdade maior. O clero, ele segurava esse conhecimento para a população da Idade Média, justamente como uma maneira de fazer com que todos acreditem apenas no clero. Então, assim, não é que o ser humano seja burro naquele período, não existe esse conceito de burrice, mas acreditava-se no clero porque era a única via de conhecimento que se tinha, que o clero tentava mostrar isso. É por isso que na Idade Média você vê igrejas com imagens, né? Porque grande parte da população, a maioria, não sabia ler nem escrever, não tinha o domínio das línguas, né? Não tinha o domínio da escrita. Isso era meio que restrito ao clero, né? Toda a filosofia, toda a historicidade era restrita ao clero. Então as pessoas elas acabavam seguindo o que o clero falava. Daí que vem a ideia, bem antes na verdade essa ideia, mas é aí que bem aprofundada a ideia de céu e inferno, né? Essa ideia é muito antes, como eu falei para vocês, mas a Igreja Católica tentava mostrar isso, que se vocês não seguirem o padrão dela, o seu destino é lá embaixo, né? Se você for um cara que vai seguir as orientações, todos os dogmas da igreja, o seu destino é lá em cima, após a morte, né? Então, entender história é entender a cabeça dos seres humanos daquele período. Por isso que a história tem muita ligação com a psicologia, com a filosofia, porque se estuda o ser humano em sua mentalidade, isso que é importante, né? Então as igrejas tinham aquelas pinturas que eram justamente as histórias que o clero queria passar para os seres humanos. Então assim, você não vai ler, porque você não sabe ler. A Bíblia está sob o nosso domínio, é a gente que produz, a gente passa isso no culto, a gente passa isso na missa, a gente coloca isso para vocês em forma de oração, em forma de desenhos. Por isso que as igrejas medievais, geralmente as góticas, elas são gigantescas, porque é uma questão de símbolo, para mostrar o quanto que o ser humano é pequeno dentro da representação divina. E sem contar que o clero também tinha posses, né? Tinha muitas terras, cerca de mais ou menos 1/3 das terras da Idade Média pode ser considerada do clero. E a nobreza formada por reis, senhores feudais, que são os que têm posse do feudo, né? E a cavalaria, né? A nobreza ela vai ter a função da proteção, ela que vai proteger todo o âmbito do feudo, tá? Ela que vai proteger um reino, por exemplo, né? Então, você pode falar, os cavaleiros eles eram o quê? Eles eram nobres, tá? Os nobres eles protegiam aqueles que trabalhavam sobre o seu domínio, né? Eles protegiam, eles lutavam, né? Pelos dogmas católicos, porque como eu falei para vocês, a religião é a católica, mesmo que não seja oficial, tá, gente? Porque você não tem legislação, nós não estamos falando de países, então não existe uma lei, mas geralmente eram católicos, o domínio do conhecimento da Igreja Católica era muito forte, né? O domínio dos dogmas da Igreja Católica. Então a nobreza vai cuidar ali, basicamente de uma maneira bem simples, das terras, né? Da questão da administração das terras e da segurança. Lá na base, a parte maior, estarão os trabalhadores, os camponeses, que na grande maioria a gente vai falar que são os servos, que vão
trabalhar para essa nobreza ou para o clero. É eles que estão atrelados à terra, que dependem dessa terra para o próprio sustento, tá? Então assim, é a grande maioria, mas é aquela grande maioria que está alienada ao que estão falando lá em cima, tá? É a base. Agora, detalhe, muita atenção nesses trabalhadores, que são eles que vão fazer a mudança, fazer com que esse feudalismo acabe, tá? A base, já que eles são a maioria, a base para o fim do feudalismo vai surgir daí. Já que a gente está falando de feudalismo, é importante saber que essa relação de vassalagem, o servo vai trabalhar para um suzerano, né, vai trabalhar principalmente para o senhor feudal, acontece justamente porque esse servo ele não tem terra, ele não tem onde produzir, ele precisa de proteção. Viver assim sem essa proteção é muito perigoso naquele período. As estradas eram feitas de saques, né? Era perigoso você andar na estrada. Se você acompanha uma literatura aí, você sabe que se fala muito nisso. Fique longe das estradas. As estradas são caminhos oficiais e pode ter muitos saques, né? Locais de ladrões, entre outras coisas. Então esse servo, né, que ainda não é servo, esse sujeito, ele com a sua família, ele procura um suzerano, um futuro suzerano, um senhor feudal, lhe oferece os seus serviços, né? Eu trabalho para você, eu passo por tudo que o senhor quiser e você me dá uma casa e uma proteção para mim e para minha família. Quando o senhor feudal aceita, né, é feito o que a gente vai chamar de contrato vassálico. Tá? O contrato vassálico, então assim, é a aceitação do senhor feudal para receber aquele camponês que agora vai ser um servo dele. Ele vai se tornar um leal ao senhor feudal, um vassalo leal ao seu suzerano, né? Olha o comitatus aí. Mas se engana quem pensa que quando a gente fala que é feito um contrato, né, esse contrato vassálico ou tratado vassálico, que eles assinam lá. Não, não é feito assim, né? Justamente porque eu falei para vocês que o domínio da escrita se deve principalmente ao clero. Então como que é feito? Por isso que é a relação de lealdade. Você confia que o outro vai seguir o contrato. Só para explicar como que era feito na prática esse contrato. Você tinha a questão do corte das mãos, juntar sangue, agora você é sangue do meu sangue. Você tinha o cuspe nas mãos, né? E se juntava também. E o mais comum era o beijo, tá? Eles se beijavam para selar esse contrato, tá? Então era uma das formas, as principais formas de basicamente assinar esse tratado ou esse contrato vassálico, já que eles não tinham domínio da escrita. E lembre-se, comitatus é importante, estamos através da lealdade e agora vai se desenvolver o colonato, a relação da terra. Estabelecida a terra para o camponês, agora servo desse senhor feudal, ele vai ter que então agora seguir as orientações do que é feito naquele feudo. Então ele vai ter que pagar, né, os impostos. E eu vou citar aqui para vocês os 4 principais impostos do feudalismo que o servo deveria pagar ao senhor. Ou ele pagava, na verdade. Que seria o primeiro, a gente vai chamar de talha. Significa que na terra que é destinada ao servo para ele viver, ele vai pagar metade da sua produção ao senhor feudal. Metade de tudo que ele produz naquela terra é dada para o senhor feudal. Todos os servos daquele feudo têm que pagar metade do que se produz na sua pequena propriedade para o senhor feudal, tá? Isso é muito importante. Lembrando que basicamente a gente está falando de alimentação, né? Produtos agrícolas, né? O que eles estão produzindo ali. Isso é muito importante saber. Segundo imposto, a gente vai chamar de corvéia, que é, além de trabalhar na sua terrinha lá o servo, de 3 a 4 dias da semana ele vai ter que ir para o castelo, né, que vai ter que ir para a região onde, dentro daquele feudo onde o senhor vive, onde o seu suzerano vive, ele vai ter que fazer ou cumprir obrigações ali. Seja produzir nas terras do suzerano, tá? Ele produz lá, ou cuidar da manutenção do castelo, entre outras coisas. De 3 a 4 dias da semana ele vai para a terra específica, para o castelo do senhor, para produzir lá nas proximidades do castelo. A sua família continua lá produzindo, geralmente vai o patriarca lá no castelo cumprir as suas obrigações da corvéia. Terceiro imposto, a gente vai chamar de banalidades. Nada dos instrumentos para a produção, os instrumentos agrícolas pertenciam ao servo. Todos eles pertenciam ao senhor feudal. Então, para o servo produzir, ele também tinha que pagar impostos para o senhor, porque ele usava as ferramentas do senhor feudal. Entre elas, qualquer um, desde um aradinho até um moinho, tá? Um moinho de vento, por exemplo, era utilizado, era
ferramenta do feudo, não era do servo. E ele pagava com parte da sua produção, isso também. Você vai vendo que a produção do servo vai sempre diminuindo. Um quarto imposto a gente chama de mão morta. Seria quando um patriarca de uma família de um servo morre, o contrato vassálico foi feito com ele, não com a família. Então a família vai ter que fazer um novo contrato vassálico com esse senhor. E aí ela vai ter que pagar mais um outro grande pedaço da sua produção para se manter nas terras do senhor com a morte do patriarca. Ou seja, todos os impostos, é importante saber na questão do feudalismo, na questão da história, principalmente quando a gente fala na ideia do Enem, quem está sendo o opressor e quem está sendo oprimido, tá? O servo, uma hora ele vai mudar a sua realidade, tá? Isso é importante saber, mas ele está sujeito a pagar esses impostos e ele está sendo totalmente reprimido por quem está acima dele naquela pirâmide. Algumas outras questões importantes, características do feudalismo que eu queria falar para vocês, que seriam basicamente uma relação de estrutura da sociedade. O feudalismo é considerado uma sociedade de castas e não de classes. O que significa isso? Classe social é quando você tem burguês, trabalhador, né? O trabalhador ele pode transitar de uma classe social, tá? Na sociedade de classes. Então o trabalhador ele pode sair da sua condição de pobre e se tornar um rico. Na sociedade de castas não existe essa possibilidade. Por quê? Porque a sociedade de castas é o seguinte: casta é a sua condição social, é definida pela sua origem, pelo seu nascimento. Então, se uma vez você nasceu servo, você vai ser sempre servo. Aí o pessoal fala assim, mas não é comum o pessoal da nobreza entrar no clero? Ok, porque o clero, em grande parte também, às vezes ele é considerado nobreza, porque o clero às vezes é formado por membros da nobreza. A gente está falando na questão do servo. Nasceu servo, uma vez servo, sempre servo. Aí a gente entra com um termo, tá? É imobilidade social. Não existe mobilidade para o servo. O servo, ele vai ficar sempre servo, tá? E muitas pessoas me perguntam no cursinho, sempre tem essa pergunta, na verdade. O cara nasceu servo, beleza, sempre servo, mas vamos supor que ele apaixona pela filha do rei, ou pela filha do senhor feudal. Se ela quiser se envolver com ele, ela desce. Provavelmente ela vai ser morta, tá? Mas ele jamais vai entrar nas dependências do castelo como um nobre, tá? Uma vez servo, sempre servo. E quando um servo ele casa com uma pessoa de uma família de servos também. Casamento, por exemplo, entre um servo e uma serva, tá? Eles vão casar lá, um homem com uma mulher, e pronto. É feito um novo contrato vassálico, porque ele está se originando uma nova família, o filho de um servo com a filha de um outro servo estão originando uma nova família, e se eles querem ficar naquele feudo, eles fazem um novo contrato vassálico com o senhor. O senhor geralmente faz uma festa gigantesca para eles, tá? Com muita bebida, muita comida, mas aí que você se engana se a festa é para eles. A festa não é para eles. Essa festa é para o senhor feudal. Por quê? Porque ele está tendo mais uma família para trabalhar para ele. Inclusive, a primeira noite da mulher, do casal, é feita com o senhor feudal. Você sabe que uma vez eu levantei essa discussão dentro da sala? Levantei não, eu falei, né? E teve uma estudante que falou assim, eu tinha comentado que isso era um caso de estupro. E a estudante falou, não, porque o marido ele é condizente. Aí eu falei, mas a mulher, ela é condizente? Será que ela aceita isso? Ela foi submetida, então é um caso de estupro. Nós temos estupro na história, na Idade Média, tá? Então tá aí a relação para vocês. E para finalizar, a gente vai fazer uma questão do Enem sobre isso, falando sobre a concepção do ser humano na Idade Média, uma questão do Enem de 2013, então fiquem ligados agora. Eu vou dar um tempinho, você pausa o vídeo quando a gente for responder, mas vamos lá, vamos responder essa questão. Enem 2013, quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, a morte é uma passagem que deve ser celebrada entre parentes e vizinhos. O homem da Idade Média tem a convicção de não desaparecer completamente, esperando a ressurreição, pois nada se detém e tudo continua na eternidade. A perda contemporânea do sentimento religioso fez da morte uma provação aterrorizante, um trampolim para as trevas, o desconhecido. O que essa questão está querendo falar? Que se você sabe que existe um outro mundo, a morte ela não vai ser, você não entende a morte como um fim, e sim como um meio, uma passagem. E aí a questão, é uma questão bem simples, mas é assim que é cobrado no Enem, por isso que eu estou trazendo para vocês, diz,
Na Idade Média acreditava-se muito no outro mundo, né? Principalmente por essa questão do clero, da igreja, o que eles passavam, seja bom e vai para o outro mundo, né? Vai para o paraíso. Hoje está querendo dizer, a relação contemporânea se teme a morte, né? Nós damos uma relação diferente para a morte. Vamos ver o que o exercício quer dizer. Ao comparar as maneiras com que a sociedade tem lidado com a morte, o autor considera que houve um processo de a mercantilização das crenças religiosas. Significa o quê? Que nós tornamos a morte algo rentável. Eu sei que existem, né, que a morte é algo rentável dependendo do ponto de vista. Mas será que é isso que a questão está querendo dizer? B. Transformações das representações sociais. C. Disseminação do ateísmo nos países de maioria cristã. D. Diminuição da distância entre saber científico e eclesiástico. E. Amadurecimento da consciência ligada à civilização moderna. Tempo aí para responder, gente. Pausa o vídeo. Prontinho? Então vamos lá. Qual é a resposta certa? Alternativa B, transformação das representações sociais. É justamente isso. A morte era dada como diferente para aqueles que acreditavam na Idade Média, que era a maioria das pessoas. Acreditavam num outro mundo, era possível, né, a presença de um outro mundo, de um paraíso, independente da sua conduta, tá? Você pode céu ou inferno, mas se você for um ser humano ligado aos dogmas católicos, provavelmente você é céu, se não é inferno, tá? E hoje nós mudamos um pouco essa representação porque a gente tem uma diversidade, tá? A gente tem uma diversidade de religiões, a gente tem uma pluralidade. Não é que não existia isso antes, existia, só que a gente está falando da Idade Média, onde você tinha um domínio do clero. Hoje a gente consegue ter uma noção um pouco diferente do que será que tudo que se falavam era assim mesmo, né? A gente começa a discutir e se teme muito mais a morte, a gente pensa muito mais nas questões materiais. Então essa é a relação. Entender história, entender, principalmente nesse caso da Idade Média, é entender a transformação do mundo. O ser humano naquele tempo pensava diferente do ser humano de hoje. É isso que o Enem quer da gente, é isso que a história quer da gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, preparei bem essa aula para vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que se preciso eu faço um vídeo explicando sobre essas dúvidas, faço um vídeo extra, né? Sempre vou fazer assim, vocês já sabem disso que eu já expliquei no outro vídeo. Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Eu te aguardo no próximo vídeo do Parabólica. Na próxima aula, também aula 2, aqui falar sobre a decadência do feudalismo. Um grande abraço e tchau!